Olá, torcida tricolor. Como vão? Espero que todos estejam bem, né? Não estamos muito bem, né? Mas, enfim, temos que falar sobre a partida Olímpia e versus Fluminense. Antes de falar, dar a minha opinião, eu vou falar sobre algumas manchetes, né? Que eu estou vendo aqui no site do Netflu. Nem vou me aprofundar muito porque vocês já viram o jogo, né? Enfim. A manchete, a primeira. Abel diz que Olímpia abusou dos cruzamentos e lamenta. Estamos desolados. Pô, estamos desolados. Ganhando 500 mil é muito fácil, né, amigão? E outra coisa, lamenta, eles abusaram dos cruzamentos. A única jogada que eles têm é essa. Bola alçada na área para fazer o gol. E nem com 3 zagueiros a gente conseguiu anular isso aí. Quer dizer, a gente não quis, né? Não é que não conseguimos, não quisemos. Não resolvemos não fazer nada. Nem anular, nem jogar, que é pior. David Braz admite erros do Flu, mas detona a arbitragem. Amigos, desde que o mundo que existe a Libertadores, a gente sempre é garfado. Quando eles estão aqui, eles não são. Mas a gente sempre é garfado. Ou você acha que quando o Fluminense foi à final ele não foi garfado? Ou você acha que a gente não leva paulada é, todas as vezes que a gente vai jogar com um clube sul-americano? Eles, olha só, o Olímpia nunca teve time, ou não tem time, para ganhar do Fluminense. Então eles já vieram preparados para isso, que é justamente dar a paulada. A gente já cansou de avisar, ninguém fez nada. Enfim, continuou da mesma forma em que forma vergonhosa que o Fluminense atuou, entendeu? Aí depois o David Braz também disse que foi agredido. Agressão, David Braz revela a agressão do árbitro e arremesso de garrafas no campo pela torcida. Sempre existiu isso. Sempre existiu isso. Alguém acha que algum dia, alguma vez, tenha sido diferente? Enfim, o que importa, o que não importa, né, é que o Fluminense perdeu de 2-0 e no placar geral 4-1. Né? Por quê? Porque o time, o Abel, que é o técnico, né? Ou ainda é o técnico, né? Ele montou o time, como sempre, a gente já vinha falando sem o meio de campo. Não tinha, eu já falei isso em outros vídeos, se você não lembra, é só clicar aí que você vai ver. No primeiro jogo, inclusive, contra na Olímpia aqui, a gente ganhou, mas a gente jogou mal, né, e depois foi melhorando. Nesse jogo, o que aconteceu? O Fluminense saiu já perdendo de 1-0, né? Virou o primeiro tempo perdendo de 1-0. Aí a gente achou que o técnico ia mexer, ele não mexeu. Ele não fez absolutamente nada, sabe? Não soube aproveitar as chances de contra-ataque que ele teve. Mas, sim, teve o gol que o David Braz, que foi anulado, né? O David Braz, que disse que deu mão na bola. Teve a expulsão do Nino, que a gente passou boa parte do tempo no jogo, né, sem o Nino. Né? Mas, assim, o time jogou muito mal. Muito mal, muito mal. Para vocês terem uma ideia, a zaga cortou 30 dos 40 cruzamentos. E desses que ele não cortou, eles conseguiram fazer 2 gols. Né? Bom, quando voltou então, continuando aqui,
Quando voltou para o segundo tempo, a gente achou que o Abel ia trocar, ia fazer alguma coisa, não fez nada. Continua a mesma coisa, ou seja, o mesmo time. O Fluminense aí continuou se defendendo, porque a intenção do time, do Abel Braga, sempre foi a defesa. Ele nunca. Ele não é um técnico que vai, não, vamos botar o time para frente. Se alguma vez ou outra o Fluminense vai para frente, é por conta dos jogadores. Só que dessa vez eles não quiseram jogar. Eles deitaram na vantagem que eles tinham de um gol de diferença e acharam que as coisas segurando iam resolver. Mas nem tudo funciona assim. Funcionou assim com Audax, funcionou assim com o Flamengo, com o Vasco, a gente nem fala porque também não é tão bom time assim. Mas funcionou aqui? Funcionou, mas aqui é campeonato carioca, meu. Aí resultado, né, dessa bagaça toda. Resultado não, porque depois que o Fluminense terminou o jogo perdendo de 2-0, vamos para o pênalti. Né? E assim, antes do pênalti, quando o Abel tirou os dois atacantes e botou o Pineda, né, e o outro zagueiro, o Lucas Claro, eu falei, pô, acabou o jogo, né? Porque em vez de ir pra frente e precisar de um resultado, a gente quer segurar o quê? Pra ir pros pênaltis? Bom, eu falei assim, ferrou, vai perder, mas de repente o Abel sabe que os caras estão cobrando todos os pênaltis, convertendo todos os pênaltis, né? Imaginei isso, né? Mas os caras que vieram, né? Bigode e o nosso amigo lá, Rufi Ruf, que todo mundo chama de Rufi Ruf. Não, os caras vieram, são cascudos, são gente que vão conseguir segurar o time, vão botar ordem na casa. E esses que deveriam dar exemplo foram lá e foram os primeiros a perder os dois primeiros pênaltis. Né? Enfim, né? Eu nem sei mais o que falar, né? Porque realmente é uma vergonha, porque assim, o América Mineiro, que não é um clube de tradição, ele está na fase de grupos da Libertadores. E a gente, Fluminense, nós não estamos. Entendeu? Esse que é o grande problema. A gente a gente agora vai depender de quê? Vai depender de. A gente vai depender de Sul-Americana. Que não é assim. Eles disseram que montaram os times para Libertadores. Agora a gente vai depender da Sul-Americana. Assim, os dois gols que foram feitos, quem estava marcando era o Cris Silva. Aliás, Cris Silva foi um 0 à esquerda. O time todo foi muito ruim ontem, tá? Eu estou gravando hoje de manhã porque ontem eu não consegui gravar. Realmente não consegui gravar. Mas assim, os dois gols que foram feitos foram em cima do Cris Silva. Ele foi muito mal na marcação. O Biel, perdeu o gol. Perdeu. Mas o Gabriel já fez algum dia algum gol. Ele é garoto de fazer gol. Todo mundo sabe que ele não está fazendo gol, nem está fazendo. Ele e o Caio Paulista. São 2 zeros à esquerda. Então, quer dizer, culminou em que a gente perdeu, além disso, 2 pênaltis. E enfim, chegou que nós perdemos a partida. Né? Todos muito ruins. Todos. Ninguém estava um melhorzinho que talvez tenha jogado melhor o Calegari, mas o resto. Ele, além disso, ele ainda tirou o John Arias e botou o Biel. Não deu em nada, quer dizer, tirou um atacante e botou outro, em vez de. Acho que a ideia seria colocar um meio de campo, porque o nosso time não tinha meio de campo. Para pelo menos fazer umas jogadas. Era a hora do Ganso.
a gente tava perdendo. Pelo menos descontar pra gente não ir pra pênalti. Aliás, eu nem sabia que eles não estão treinando pênalti, né? Porque quem está treinando pênalti e perde gol é voltar para treinar até acertar. De 10 acertar 9. Porque realmente foi vergonhoso aquilo ali. Enfim, meus amigos. É um dia triste, né? Ontem foi triste, hoje também é triste. A gente meio que está de ressaca dessa derrota. Não tem nem muito o que falar. Foi um time que foi comandado por um técnico que é vergonhoso, porque ele não ataca, ele só defende, entendeu? Se ele faz um gol, ele segura a partida toda, porque eu fiz um gol, estou na vantagem, ele não vai à frente. É estilo do Abel. O Abel é isso, tá? E assim, um time que não tem meio de campo, como é que vai armar jogada? Para quem? Quem vai jogar para quem? Não vai jogar. Então é o que a gente vinha falando, e é o que aconteceu. Uma hora ia acontecer, acabou acontecendo ontem, e agora a gente vai se contentar com o final de Carioquinha, né? Carioca, Sul-Americanas. Não, já estamos classificados para Sul-Americana. E daí? Você vai ver a premiação da Sul-Americana, vai ver a premiação da Libertadores, cujo um time que tem lá, dois times que tem lá é o América Mineiro. Nós nunca perdemos, só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, nós nunca perdemos. Nós sempre fomos, quando fomos, sempre fomos para a parte de grupos da Libertadores. É a primeira vez na história do Fluminense que ele não vai. Então, realmente, o time que tem Fábio, Nino, Felipe Melo, David Braz, Calegari, que depois foi substituído pelo Pineda nos 40 minutos do segundo tempo, André, Martinelli, foi terrível. Cris Silva nem tem o que falar. Luiz Henrique fez muita firula. William Bigode, que aos 16 minutos do segundo tempo foi substituído. Não, na verdade, o William Bigode substituiu o Luiz Henrique aos 16 minutos do segundo tempo. João Ares que foi substituído pelo Gabriel Teixeira aos 20 do segundo tempo, quer dizer, trocou um atacante por outro. Germancano, que quem substituiu ele, pasmem, Lucas Claro, aos 40 do segundo tempo. Então, assim, um time que joga assim para trás em vez de jogar para frente, mesmo perdendo, não tem condições nenhuma de ir para a Libertadores, não mereceu. O Abel foi vergonhoso. Eu, se fosse presidente do Fluminense, eu demitiria ele na mesma hora. Aliás, se fosse o Mário, eu me demitia, porque não tem. É uma gestão totalmente errada. A gente vende joia, a gente para pagar, monta time caríssimo que a gente não pode pagar. Eu já falei sobre isso, né? E a gente perde competição que não poderia perder, que seria a única chance de a gente manter os nossos jogadores joia. Não estou falando dessas porcarias que tem não, tá? Falando das joias. Agora, vamos continuar da forma que estamos, Carioquinha, Campeonato Brasileiro e Sul-Americanos, né? Então, assim, meus amigos, o que eu tinha para falar é isso. Estou muito triste, assim como todos, né? Mas praticamente o ano terminou pra gente aqui, programação zero, porque a principal era Libertadores, a gente nem entrou, ficamos na pré. Então, é isso aí. É o que temos. E volto a dizer, quem vota, por favor, lembre dessas coisas no final do mandato aí do senhor Mário Bittencourt, ok? Então vamos lá, minha gente, bola pra frente, vida que segue, né? Desejo a vocês um ótimo dia, fiquem todos com Deus e fui!